Sim, professor. Sim, professor. A minha conexão acabou de oscilar aqui, então deu até como se eu tivesse caído e voltado para a reunião. Esperar que não caia de novo. E aí, conseguiram fazer a atividade de ontem? Eu consegui fazer os cálculos e tentei, no caso, pôr lá naquela margem. Alguém teve alguma dificuldade? Eu ainda não fiz, professor. Eu tive um pouco de dificuldade em relação aos cálculos. Tá, a gente vai fazer com calma agora aqui. Deixa eu ler aqui o que estão falando aqui no chat. Primeiro ponto no segundo quadrante. Qual seria o segundo quadrante desses aqui que estão na tela? Esse aqui é o exercício que eu passei para vocês ontem. Qual é o segundo quadrante? Que foi a... Deixa eu ver aqui, cadê que foi que falou? Foi a Karine. Né? Qual seria o segundo quadrante, Karine? O esquerdo, o primeiro do esquerdo, de cima no caso. Esse aqui seria o primeiro. Cadê a seta? Isso, o primeiro, aí o segundo. 2, tá, 3 e 4, tá. Tá, então, o primeiro ponto no segundo quadrante... Segundo. O primeiro ponto cai aqui, o ponto 1 tá nesse quadrante, tá certo. Tá? Todo mundo compreendeu, pessoal, por que o primeiro ponto vai ficar aqui no segundo quadrante? Sim, professor. Tá? Então, já que a gente está falando de quadrantes, bora logo definir aqui. Então, o primeiro ponto, vai botar aqui no quadrante 2, só para a gente já saber. O segundo ponto, qual vai ser o quadrante dele? O primeiro, o número 1. Isso, primeiro. O segundo ponto vai ter que estar no primeiro quadrante. Então, e o terceiro ponto vai estar onde? O terceiro, na, 4. no exercício, eu não sei se esse é o mesmo exercício. O terceiro ponto, ele vai estar no quarto. Vai estar no quarto quadrante, o terceiro ponto, tá? O colega de você já respondeu aí, então ele vai estar no quadrante 4, tá? Quadrante 4, tá? Todo mundo compreendeu o porquê disso ou alguém precisa que eu dê uma explicação só para a gente relembrar do porquê a gente já está definindo em qual quadrante vai cair cada ponto? Só do número 4 aqui, professor, que eu não entendi, porque como é 10, no 10 no caso, eu pensei que fosse bem acima, do lado do 2. Não, ele é do lado do 2, tá? Só que tu tem que ver as duas coordenadas. A outra coordenada dele, que é a latitude, né, é 2,40. Então, o 10 vai estar logo aqui depois do 49, um exemplo, tá nessa linha que eu estou pontilhando aproximadamente. Na verdade, nem vai ser aí, vai ser um pouquinho mais para cá, assim, só para ter uma ideia. Mais ou menos por aqui nesse pontilhado, tá? Então, pode ser qualquer lugar dessa linha pontilhada aqui. Isso baseado só nessa primeira coordenada aqui, na longitude dele. Lembra que o ponto tem duas coordenadas. Né? Então, a primeira coordenada é a longitude, vai ser 49 graus, 10 minutos e 30 segundos. Então, é alguma coisa mais ou menos por aqui. Tá? A segunda coordenada dele é a latitude, que é 2 graus, 40 minutos e 50 segundos. Deixa eu só liberar que alguém está pedindo para entrar aqui. Tá? Então, a segunda coordenada é 2 graus, 40 minutos. Oi? Pode falar? A Valéria colocou do lado do 2, porque lá na atividade que você viu, você não colocou a latitude. Eu também coloquei do lado do 2, estava sem a latitude, só estava longitude. Sim, foi por isso mesmo. Não estava. Não tá a latitude? Não, estava só longitude. Foi por isso que eu coloquei bem lá em cima, do lado do 2. Eu vou até... Deixa eu confirmar aqui, que é para a gente não ficar em dúvida. Vou abrir aqui.
Porque pode ter sido um erro na hora que eu passei. Foi. É porque como eu salvei esse arquivo do Word direto, a gente tem que salvar ele no Drive para poder colocar aqui na turma de vocês, né? Aí eu não verifiquei. Erro meu. Mas como vocês têm acesso ao arquivo, tá? Se vocês tivessem aberto ele, provavelmente, deixa eu ver se dá para editar ele aqui. Dá? Ah, ele veio como uma forma de um desenho. Ah, mas a latitude está aqui, ó. Ele veio com erro de edição, porque como eu joguei no Drive, aí ele desconfigurou o arquivo. Mas está aqui. Tem a latitude e a longitude do ponto. Mas foi um erro. Não, tudo bem, então, sem problema. A gente não vamos pegar no pé de ninguém por causa disso. Tá. Como ele foi para o Drive acabou desconfigurando o meu arquivo do Word, e eu não prestei atenção nisso. Só fiz enviar do jeito que estava, né, que eu salvei esse arquivo aqui e mandei para vocês. Aí o Drive desconfigurou. Mas tudo bem. Né? Então, ele não vai ficar lá em cima. Se vocês tivessem só a longitude, antes de vocês fazerem isso aqui, traçar uma linha inteira, como eu tracei aqui, tá? Do que dizer que o ponto está aqui em cima, porque eu só posso dizer onde o ponto está, de fato, se eu tiver as duas coordenadas. A gente já falou sobre isso, né? Lá na primeira aula, quando eu falei sistemas de coordenadas, a gente falou que no sistema de coordenadas geográficas, qualquer ponto na superfície terrestre vai ser representado pela interseção entre um meridiano e um paralelo, né? Isso vai representar, o meridiano vai representar a nossa longitude e os paralelos representam as latitudes. Né? Então, eu preciso ter as duas informações para dizer onde o ponto está. Se eu só tiver uma, eu não tenho como saber onde esse ponto está. Tá? Mas sem problema. Né? Então, ele cai no Q4 aqui, vocês estão vendo aqui o exercício, né? Por causa disso. Então, o 2,40, né? Se aqui é 2,30, aqui é 3, o 2,45 seria no meio do caminho, o 2,40 deve ser alguma coisa nessa região aqui, aproximadamente aqui assim. Mais ou menos por aqui. Tá? Então esse ponto deve cair em alguma coisa mais ou menos por aqui, assim, só para a gente ter uma noção. Tá? Mas aqui só, essa primeira parte, só para a gente identificar aqui onde é que está, em que pontos estariam os nossos quadrantes, né? Deixa eu apagar essa linha daqui. Tá? Então, já sanamos a questão do quadrante, né? Do porquê cada ponto caiu em qual quadrante. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Até o momento não, professor. Tá, agora vamos passar para a parte dos cálculos, tá? Uma colega de vocês me mandou aqui a resolução dela, eu já dei uma olhada aqui, né, em relação aos cálculos, ela estava tudo ok. Né? Alguém teve dificuldade com cálculo? Teve algum de vocês que falou aqui mais cedo, não estou lembrado agora. Não sei se foi a Mídia que falou. Quem foi que falou que estava com dificuldade, que teve dificuldade no cálculo ainda há pouco? Hein, pessoal? Professor, Oi. eu fiz o meu cálculo, no caso, em cima daquele exemplo que o senhor passou na aula. Eu não sei se está certo, Sim. mas eu fiz uma resoluçãozinha aí. Apareceu o resultado, né? Agora eu não sei saber se está certo, né? Mas foi dentro daquele exemplo que o senhor deu ontem na aula. Tá, então, olha só. Eu vou fazer os cálculos desses aqui, um por um, tá? Como a gente não está em sala de aula, né? Se eu pedir para cada um de vocês mostrar os seus cálculos, a gente vai perder aqui 1 hora, até cada um enviar uma foto, e se tiver a resolução boa. Então, eu vou fazer um por um aqui, tá? Desses cálculos, para a gente chegar no resultado correto aqui. Aí vocês conferem se o de vocês está batendo ou não, beleza? Então, bora iniciar aqui. Vou começar aqui pelo 1. Vou fazer aqui embaixo. Tá? Então, colocar aqui o 1. Né? 1. Então, no 1, a gente vai ter aqui, né, a coordenada. Bora começar pela longitude. 49 graus, 15 minutos e 20 segundos. Então, 49 graus, 15 minutos e 20 segundos. Tá? Vou botar aqui do lado.
49 graus, 15 minutos e 20 segundos. O que eu preciso fazer primeiro aqui, pessoal? Quem lembra aí pra gente Calcular, ir tem que conversando? calcular os Converter 20 segundos em segundos. minutos. Aí converter a minuto. Isso, converter esses 20 segundos aqui para minuto, né? Já que a gente vai usar a unidade do minuto para comparar com a distância que a gente vai medir aqui dos centímetros da quadrícula, tá? Então, bora converter isso aqui. Então, relembrando, né, aquela nossa relação lá, né? 1 grau é igual a 60 minutos, né? E 1 minuto vai ser igual a 60 segundos. Então, tendo essa informação aqui, a gente consegue fazer essa conversão, seja de minuto para segundo, de minuto para grau, ou vice-versa. A gente vai conseguir fazer essa conversão. Então, a gente vai converter esses 20 minutos aqui, tá? Então, esses 20 segundos aqui, desculpa. Então, vamos lá. Se 1 minuto me dá 60 segundos, né? Não é isso? Quantos minutos vão corresponder a 20 segundos? Bem simples. Então, estou montando aqui a regra de 3 de novo, tá? Multiplicação cruzada. 60x vai ser igual a 20. X vai ser igual a 20 dividido por 60. Então, x vai ser igual a 0,33. 0,33. 0,33. Isso. Então, x vai ser igual a 0,33333, né? Então, isso aqui é em minutos, tá? O computador ficar virando a minha tela aqui. Isso aqui vai dar em 0,33 minutos. Então, isso aqui eu vou somar com aqueles outros 15 minutos que eu tenho aqui, né? Então, eu vou ter 15 minutos mais 0,33 minutos, então eu vou ter um resultado aqui de 15,33 minutos. Isso aqui é o que a gente vai usar no restante do cálculo, tá bom? Deu para compreender, pessoal? Deu. Ok, Então, professor. deu para compreender aqui. Próximo passo. Já tenho o meu valor de minutos aqui na mesma unidade. Eu preciso saber o que agora? Qual é essa distância aqui, né? De uma linha para outra aqui, de um meridiano para o outro. Então, a gente vê no mapa isso aqui. Então, essa distância tem aqui, pela minha tela do Word, está contando aqui 3 centímetros, certinho. Então, 3 centímetros equivale a 30 minutos, né? Lembro dessa relação aqui nesse mapa. Então, vamos para a próxima regra de 3. Então, se eu tenho aqui... Opa! Que coisa, fica voltando sozinha a tela. Então, se eu tenho 3 centímetros, que equivalem a 30 minutos, né? Quantos centímetros vão corresponder a 15,33 minutos? Mesmo esquema, multiplica cruzado, 30x vai ser igual 3 vezes 15,33. Quanto é que dá isso aqui? Vê se vocês estão bons de conta. 1,53. 1,53? Eu não entendi. 3 multiplicado por 15,33. 45,99. 99. Exatamente, 45. Mas que coisa, toda vez que eu tento apagar o negócio aqui, ele volta a página. 45,99. Então vamos lá. 45,99. X vai ser igual a 45,99 dividido por 30. X vai ser igual a 1,53. 1,53 o quê? Centímetros. Centímetros. Isso. 1,53 centímetros. Então, essa medida que eu vou usar para marcar o meu primeiro
meridiano ali na quadrícula. Então, deixa eu voltar aqui em cima. Então, peraí, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Professor, foi eu. Não, só apitou. Oi. Pois não. O senhor poderia explicar novamente a parte do 3 centímetros? Porque o senhor disse que pela sua tela, né, tá falando que é 3 centímetros, mas se no caso não fosse assim, tipo, eu faço no papel tudinho, de onde Tem que medir. vem? Isso aqui, por No- exemplo, se eu entregar isso aqui numa atividade para vocês numa prova, por exemplo, tá? Isso aqui vai vir impresso na prova de vocês. Aí vai ter duas opções, tá? Eu sempre falo para os alunos terem régua, porque numa aula de cartografia a gente sempre vai precisar usar régua, tá? Então vocês vão ter que ter uma régua na hora de fazer uma prova. Aí o correto seria vocês medirem essa distância aqui com régua, tá? Caso vocês não tenham régua, ou caso eu prefira, eu já diria para vocês que essa distância aqui tem 3 centímetros. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, numa prova, né, botar só no desenho aqui, botar uma indicação que aqui eu tenho 3 centímetros. 3 centímetros aqui, só para vocês entenderem. E dizer que aqui, nessa área daqui para cá, eu tenho 2,5, 2,5. Mas essa Tá bom, informação aqui das entendi. duas, uma. Ou eu vou fornecer para vocês na questão, ou vocês vão medir. De preferência, eu sempre faço as gradezinhas e vocês vão ter que medir, tá? Porque quando a gente for trabalhar com o mapa no campo, tá? No mapa no campo, vocês vão ter que medir para tirar a prova, ver se está certo aquele espaçamento das grades lá, tá? Só a título de informação. Deixa eu apagar isso aqui. Professor, Oi. se aparecesse 3,5 aí, no caso, eu tinha que calcular em cima dos 3,5? Sim. Tem que sempre calcular essa relação, ela vai estar diretamente ligada ao quanto muda a coordenada, né? Aqui nesse espaço, a coordenada sai de 49 e ela aumenta 30 minutos, né? Vai para 49,30. Então, ela ganhou 30 minutos, eu tenho que saber em que espaço ela ganhou, né? Esses 30 minutos. Ela ganhou aqui em 3 centímetros, para eu poder fazer essa relação no meu mapa, tá? Para eu poder plotar o meu ponto no local correto, tá? Porque se eu não calcular com o tamanho correto aqui, esse resultado aqui de baixo vai dar diferente. Então, se eu calcular aqui, em vez de 3, eu calcular com 2, tá, o resultado vai ser completamente diferente do que esse aqui. E eu vou ter um tamanho maior do que deveria ser. No caso, menor do que deveria ser. Tá? Então, tem que tomar cuidado e tem que sempre ver, Entendi, prestar atenção professor. nessa distância. Licença. Assim, no caso, vamos dizer que tem 3 centímetros de longitude. Aí eu vou somar em cima da longitude esses 3 centímetros, não é isso? Não, tu não vai somar em cima da longitude sempre. Então, nesse caso aqui, como eu calculei tudo, a gente está calculando a longitude ainda, né? Então, eu cheguei aqui nesse resultado, 1,53, que vai corresponder a esses 15,33 minutos, que é esse tanto aqui, que é esse 15 minutos e 20 segundos a mais do 49, tá? Então, a partir daqui, da linha do 49, eu vou medir daqui para a esquerda, eu vou medir aquela distância que a gente calculou lá, 1,53 centímetros, tá? Então, deixa eu aproveitar aqui para fazer essa medida logo. Então, 1,53. Deixa eu voltar para cá. Tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu aproveitar e botar a linha mais próxima aqui da régua para vocês conseguirem enxergar. Então, tá aqui, ó. Minha linha tá aqui, ó. 0, né? 1, 2, 3 centímetros. Então, 1, né? 1,5 seria bem aqui. Então, 3 milímetros é meio difícil de medir aqui, porque eu não estou com uma régua com muita precisão, né? Então, eu vou ficar aproximado aqui. Então, seria mais ou menos por aqui, assim, ó. Nessa direção aqui, que estaria passando esse meu primeiro meridiano. Tá? Mais ou menos nessa direção aqui. Então, já achei a primeira metade da coordenada do ponto 1. Agora a gente vai para a segunda metade dessa coordenada. Né? Então, a latitude dela, 2 graus, 18 minutos e 25 segundos. Vamos lá para baixo. Então, agora vamos fazer aqui a latitude. 2 graus. Quanto é o resto?
Então, 18 minutos e 25 segundos. e 25 segundos. 2 graus, 18 minutos. Acho que coisa chata isso aqui, rapaz. Dois graus, 18 minutos e 25 segundos. Mesmo procedimento aqui, tá? Então, pegar e converter esses 25 segundos para minuto, tá? Então, usa aquela mesma relação que a gente já usou lá em cima, né? 1 minuto equivale a 25 segundos. Ou usa aquele macete que eu falei para vocês lá. Toda vez que eu quiser converter segundo para minuto, eu vou dividir o tanto de segundos por 60. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui também, né? 25 dividido por 60 vai me dar o resultado que eu quero. Isso aqui é a mesma coisa do que eu fazer 1 minuto está para 60 segundos, assim como x minutos está para 25 segundos. Quando faz essa multiplicação cruzada aqui, vai dar exatamente essa conta aqui no final. Vai ficar 60x é igual a 25, x vai ser igual a 25 dividido por 60. Né? Isso que eu mostrei para vocês aqui. Né? Então, 25 dividido por 60 dá quanto, pessoal? Quem está com a calculadora na mão aí? 0,42. 41. Então, 0,41. Então, Meu Deus, x vai ser- 0,41. Tá. Tem 2,041, a gente vai no 41. Provavelmente isso é questão de arredondamento da calculadora, tá? Tem umas calculadoras que arredondam e aumentam o valor, mas esse 0,01 aqui não vai fazer diferença. Tá? Então, o x deu igual a 0,41 minutos. Então, primeira metade está feita. Isso aqui eu vou somar nesses 18 minutos aqui. Né? Então, bora logo passar para a segunda metade aqui da conta. Né? Para a latitude, tá? Só relembrando, para latitude, eu não vou usar o 3 centímetros, aqui eu vou usar 2 centímetros. Lembrem disso. Né? 2,5 centímetros, desculpa. 2,5. 2,5. Isso, 2,5. Essa distância daqui, do 2 para o 2 graus para o 2 graus e 30 segundos, isso aqui é 2,5 centímetros. Tá? Então, a minha conta não vai ser com 3. Nesse caso aqui vai ser com 2,5. Tá? Então, vamos lá. 2,5 centímetros está para 30 minutos. Quantos centímetros vão estar para 18,41 minutos? Mesmo esquema. 30x vai ser igual... Quanto dá esse 18,41 vezes 2,5? $46,02. 46,02. Beleza, então Isso aí, confirmou, 46,02. Então, x vai ser igual a 46,02 dividido por 30. X vai ser igual a 1,53. 1,53 centímetros. Que engraçado, né? Deu o mesmo tamanho da outra. Vocês repararam nisso? Sim, Que no deu caso, mesmo... vai ficar igual, não é? Igual entre aspas, né? Vai passar na mesma direção, mais ou menos. Vai passar na mesma direção, as duas linhas. Não é bem na mesma direção, porque aqui essa linha vai ser na horizontal, né? Então, deixa eu jogar esse mapa mais aqui para aproximar um pouquinho essa régua aqui da lateral, só para a gente ter uma ideia aqui. Pra ficar mais fácil de desenhar aqui. Tá. Então, aqui eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros e meio, né? Então, eu vou contar a partir daqui, do 2, né? Do 2, eu vou contar 1,5 centímetro para baixo. Então, 1 centímetro e meio, bem aqui. Né? Mais ou menos, vai dar mais ou menos por aqui, assim, 1,53, aproximadamente nessa área aqui.
Aí vocês vão. Isso aqui, lógico, num exercício feito no papel, vocês não precisam fazer esse pontilhado aqui. Basta vocês medirem com a régua, tá, pessoal? Então, eita, tá torto aqui. Professor, Aqui já. Oi. não pode só repetir esse. Não entendi direito aqui essa linha aqui. Qual? Essa daqui? Essa que o senhor fez agora aí. Tá. Olha lá. Quando a gente calcula a longitude, ela está sendo calculada em relação aos meridianos. Os meridianos são as linhas verticais. Então, quando eu meço a distância que eu calculei, eu vou começar a olhar daqui e vou contar o tamanho que eu calculei lá, no caso 1,53, né? Correto? Quando eu faço o cálculo da latitude, a latitude ela é em relação aos paralelos, que são essas linhas horizontais aqui na nossa grade. Então, eu calculei que esses 18 minutos e 25 segundos aqui, eles correspondem à mesma coisa que 1,53 centímetros no meu desenho. Tá? Então, eles estão 1,53 centímetros a mais ou além do 2 graus. Então, se o 2 está aqui, está aumentando para cá, para baixo. 2, 2,30 e 3. Então, eu vou começar a contar nessa linha. Daqui para baixo, eu vou contar 1,53 centímetros, que foi o que eu fiz usando essa régua da lateral aqui. Né? Eu contei aqui 0, né? Aí até aqui 1 centímetro e aqui 1,5 centímetro. Tá? 1,5 centímetro. Aproximado, porque para calcular 3 milímetros aqui fica meio difícil. Tá? Aí chegou na direção, aí eu traço a linha aqui correspondente o meu paralelo que foi calculado para a latitude. Onde essa linha cruzar com aquele meridiano que a gente calculou antes, nesse local bem aqui, eu tenho o meu ponto. O ponto 1 está nesse local bem aí. Ponto 1. Tá? Deu para compreender? Ok, professor. Beleza? Então, vamos lá para o ponto 2 agora. Eu estou pensando em colocar. Estou pensando não. Eu vou fazer tudo isso aqui nesse arquivo do Word, que está tudo desenhado aqui, bonitinho. Eu vou salvar isso aqui depois como PDF e eu coloco lá para vocês essa resolução. Tá beleza? A não ser que vocês já estejam copiando aí também. Se estiver copiando, não tem problema. Eu tô copiando, professor, mas eu creio que seria bom que o senhor colocasse lá. Tá, então eu vou colocar essa resolução. Depois que a gente terminar essa correção aqui, eu vou salvar o PDF e já coloco lá na sala de aula para vocês poderem olhar e comparar com os cálculos de vocês. Tá? A letra não está muito bonita, mas dá para compreender, né? Então, vamos lá. Próximo ponto, ponto 2. Vou logo anotar as coordenadas dele aqui embaixo. 49, 50, 16. Deixa eu anotar logo as coordenadas dele aqui. 2. 49, 50. Eita, saiu horrível isso aqui. 50, 16. Qual era o outro? 2, 15, 10. Então, a gente vai ter aqui 2 graus, 15 minutos. 15 minutos e 10 segundos. Tá? Isso aqui é sul, isso aqui é oeste, tá? Latitude, longitude e latitude. Tá? Então, bora começar aqui. Vamos começar pela longitude novamente. Né? Então, aqui a gente vai converter esses 16 segundos que a gente tem aqui para minuto. Tá? Mesmo esquema, vou fazer de novo a regra de 3 aqui, só para a gente não perder o costume. Né? Então, se eu tenho 1 minuto, vai estar para 60 segundos, x minutos vai estar para 16 segundos. Mesmo esqueminha, x vai ser igual a 16 dividido por 60. Isso aqui vai dar quanto? 0,26. 0,26. 26. X
vai ser igual a 0,26 minutos. Então, achamos a primeira parte aqui do cálculo. Soma os 0,26 minutos com os 50 minutos que eu já tenho, né? Segunda parte da regra de 3 aqui. A gente vai para a longitude. 3 centímetros equivalem a 30 minutos. Quantos centímetros equivalem a 50,26 minutos? X vai ser igual a, para fazer mais devagar, 30x vai ser igual, isso aqui está muito feio essa, Professor, eu já tinha feito a conta já inteira, no caso. como? 50,26 vezes tipo aqui o 3. Não tem Aí, problema. Eu só estou foi fazendo direto. devagar só para, não tem problema, tá? Eu estou fazendo devagar para o pessoal entender, né? Só para quem tiver com dúvida ainda já ir pegando. Então, 30x vai ser igual a 50,26 vezes 3. Né? Quanto é que é isso aqui? 50,26 vezes 3? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. 150,78. 150,78. É igual a 150,78. Isso aqui eu já vou dividir por 30. Tá? Dividido por 30. Isso aí dividido por 30 dá quanto? 5,026. 5,026. O quê? Centímetros. Graus? Centímetros. 5,02 centímetros. Então, primeira parte está aí, 5,02 centímetros. Isso aqui a gente vai plotar lá no mapa. Então, vamos lá. 5,02 centímetros. Então, esses 50 minutos e 16 segundos equivalem a 5,02 centímetros. Eu vou medir isso aqui a partir da onde, pessoal? A partir da onde eu meço isso aqui? Eu começo a medir aqui no 49, no 49,30, no 50. 49. No 49, 49, 50 e 49. No 49, tá? Isso aí quem 49 respondeu. 30. Isso, 49. Não, é no 49, tá? A gente vai começar a medir isso bem aqui, tá? Então, o 49 vai ser o meu ponto de partida aqui, meu ponto inicial para eu medir aqueles 5,02 centímetros, tá? Então, eu sei que eu tenho 3 centímetros até aqui, né? Diferença daqui para cá é 3 centímetros. Eu preciso de mais 2 centímetros. Então, 1, 2. Tá? O 0,2 eu vou desconsiderar porque não tem como eu desenhar aqui. Então, cliquei no lugar errado. Tá? Então, bem aqui, nessa direção aqui. Certinho, 5 centímetros aqui. Tá? Deixa eu apagar esse pedaço bem aqui, só para vocês não se confundirem com essa linha aqui. Tá? Pronto. Então, isso aqui ficou torto, parece a minha cara. Menos torto agora, pronto. Então, 5,02 centímetros, já achei a primeira metade da coordenada 2. Né? A gente sabe que ela tem que cair aqui nesse quadrante 1, a gente já discutiu isso aqui no começo da aula. Então, essa coordenada, a gente já sabe que ela está aqui, ó, no quadrante 1. Não tenho nem por que pensar duas vezes nisso aqui. Né? Ela está no quadrante 1 e pronto. Só arrumar esse 1 aqui que ficou mal escrito. Quadrante 1. Tá? Agora, bora para a segunda parte dela, que é o 2 graus, 15 minutos e 10 segundos. Vamos voltar lá para baixo, nossa conta. Vou tirar um pouquinho esse zoom aqui. Então, aqui, 2 graus, 15 minutos e 10 segundos. Vamos lá, primeira parte, converter os 10 segundos para minutos. Tá? Então, repetindo para vocês aprenderem de uma vez por todas, regra de 3. 1 minuto são 60 segundos.
quantos minutos vão ser 10 segundos. Então, x vai ser igual a 10 dividido por 60. Quanto é que dá isso aí, pessoal? 0,16. 0,16 minutos. Então, esse cálculo a gente já fez. Vou somar esse 0,16 com esses 15 minutos aqui para fazer a relação de tamanho lá na quadrícula. Tá? Então, lembrem, para latitude, né, para as coordenadas que têm valor norte e sul, né, que são as latitudes, a medida lá é 2,5. Então, 2,5 centímetros está para 30 segundos. Quantos centímetros vai estar para 15,16 minutos? 15,16. Então, de novo, 30x vai estar para 15,16 multiplicado por 2,5. Né? Quanto é que dá isso aí, pessoal? R$ 1,26 centímetros. Calma lá, tô dando a resposta no final já. Porque estamos 37,9 dividido por 30. 1,26. Isso. Centímetros. 1,26 centímetros. Então, achamos a distância da nossa latitude lá. Então, 1,26. Vamos voltar lá para a quadrícula. Esse 1,26, eu vou começar a contar ele a partir da onde? De qual das linhas horizontais eu vou medir ele? A partir da onde? 2 graus. A partir da linha de 2 graus, né? A gente sabe que vai ter que cair aqui. Já foi definido que essa coordenada cai no primeiro quadrante. Tá? Se vocês entenderam, ou pelo menos disseram que entenderam por que ela cai no quadrante 1, então não tem por que ter dúvida de onde eu vou começar a medir. Então eu vou medir daqui para cá 1 centímetro e 26 milímetros. Né? Então, tá aqui 0, 1, 1,5 é aqui, 1,25 é mais ou menos bem aqui. Lá é 1,26, a gente vai usar o 1,25 como referência. Tá aí. Quando essa minha linha horizontal, esse meu paralelo que foi calculado aqui, cruza com o meridiano que eu calculei, nesse local bem aqui, eu vou ter o meu ponto 2. Tá, pessoal? Então, o ponto 2 está aqui nesse local. Deu para entender? Deu. Deu mesmo? Olha lá, hein? Então, deixa eu acrescentar mais uma página aqui para a gente... Eu ainda não tinha usado essa ferramenta de desenhar no Word a primeira vez. Estou achando melhor do que os outros programas até agora. Então, terceiro ponto. 49, 10. Vou fazer isso aqui, que eu estou fazendo trabalho de português aqui. Eu podia só copiar e colar lá. Estou perdendo meu tempo riscando tudo. Então, aqui, ponto 3. Então, é 3, meu patrão. 3. Ponto 3. Então, ponto 3, tenho aqui as coordenadas dele. Longitude e latitude. O que a gente vai fazer com isso agora? Converter as informações que eu tinha disponíveis lá de segundos para minutos. Então, de novo, repetindo, aqui é o ponto 3. 30 segundos eu vou converter para minutos. Essa daqui eu deixei de propósito esse valor 30 segundos. Para ver se vocês, a galera que tenha sacasse mais rápido, não precisa nem calcular isso aqui.
Quanto vocês acham que dá 30 minutos em segundos? Meio. 0,5. Isso, 0,5, tá? Então, sem calcular já dá para a gente ter uma ideia, mas vamos fazer o cálculo para ser democrático com todo mundo. Então, de novo, 1 minuto está para 60 segundos, x minutos vai estar para 30 segundos. Né? Mesmo esquema, x é igual a 30 dividido por 60, x vai ser igual a 0,5 minutos. Então, primeira metade está aqui. Soma esse 0,5 com os meus 10 lá. Vamos para a relação da quadrícula. 3 centímetros está para 30 minutos. Quantos centímetros vão estar para 10,5 minutos? Então, 30x vai ser igual. Isso aqui vai dar 31. É isso? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3, 31,5, é isso mesmo? 3 vezes 10,5? Isso. É, né? Esse resultado não é 31,5. 1,5, é isso? Não, peraí, o resultado final não sei. Eu estou falando aqui. 3 vezes 10,5, né? Fazendo a multiplicação aqui da regra de 3. Então, 31,5 dividido por 30. Quanto dá isso aqui? 1,05 centímetros. 1,05 centímetros. Tá? Então, achamos a primeira parte. Vamos voltar lá na primeira página do exercício. 1,05 centímetros. Então, esse 1,05 centímetros, eu vou medir ele aonde? A partir do 49, do 49,30. 49. 49. Então, 49. deixa eu dar um zoom aqui para facilitar de novo. De novo, a gente vai fazer aproximado, porque sem régua, uma régua mais precisa é difícil, né? Então, eu vou medir 1 centímetro aqui. Então, aqui é o 0, o 1 está bem aqui. Então, nessa direção aqui, aproximadamente, tá? Ficou meio torto aqui, mas deu para entender. Deixa eu só apagar umas linhas dessas aqui para não confundir muito vocês. Eu vou apagar as linhas que estão aqui, só para não atrapalhar a visibilidade do outro. Vou apagar essas daqui também, para não atrapalhar. Então, medir 1,05 centímetros nessa direção. Bora para a segunda parte da conta agora lá. Já medi o meu primeiro meridiano aqui. Segunda parte da conta. Eu vou converter 50 segundos em minutos. Então, vamos lá. De novo. Estou com a borracha aqui. 1 minuto são 60 segundos. Quantos minutos vai dar 50 segundos? X vai ser igual a 50 dividido por 60. Que dá quanto, pessoal, isso aqui? Essa conta aí eu não fiz porque não estava lá na hora aparecendo. 0,83. X é igual a 0,83 minutos. Tá? 0,83 minutos. Vou confiar, não vou nem conferir, viu? Então, vamos para a relação espacial. Somar esse 0,83 minutos com esses 40 minutos aqui e fazer a nossa relação na regra de 3. De novo, nesse caso desse exemplo, a nossa latitude a gente está relacionando com 2,5 centímetros, tá? Não vão esquecer isso. É nesse exemplo. Normalmente, a distância da latitude e da longitude vai sempre ser a mesma. Mas nesse caso aqui, a gente está fazendo com ela diferente. 2,5 centímetros está para 30 minutos. Quantos centímetros vão estar para 40,83 minutos? Multiplica 30x, 2,5 vezes 40,83. Dá 102,075.
102,075. Isso aqui dividido por 30 dá 3,4. Então, 102,075 dividido por 30, x vai ser igual a 3,4 centímetros. Então, achamos a medida da nossa latitude. Vamos voltar lá para a quadrícula. Então, vou dar um zoom aqui para facilitar de novo a questão do meu desenho. Tá? Então, vou medir esses 3,4 centímetros a partir da onde? Do 2, do 2,30? 2,30. Do 2,30? Do 2, na verdade. É a partir do 2. Ó. Aqueles 3,4 centímetros correspondem a isso aqui, galera. A tudo isso aqui, ó. Os 40. Então, essa parte aqui é daqui para cá, para baixo. Então, vamos lá. 3,4. Então, 0, 1, 2, 3, 3,5 seria bem aqui, 3,4 um pouquinho acima aqui, só para a gente ter uma ideia, nessa direção aqui aproximadamente. Eu queria uma ferramenta para fazer linha reta desenhando com essa caneta aqui, mas não dá. Então, mais ou menos por aqui, pessoal. Então, nessa área aqui. Tá? Então, nesse cruzamento bem aqui, onde as duas linhas que eu tracei se cruzam, eu vou ter a coordenada do meu ponto 3. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não mesmo? Então, que bom. Deixa eu salvar isso aqui. Vai ficar salvo aqui as três páginas aqui para vocês com os cálculozinhos, né? E salvar aqui em PDF. Vou botar na pasta aqui da turma de vocês. Correção do exercício, salvar em PDF. Vamos lá. Ó, pessoal, coloquei aqui já na turma de vocês aqui a correção. Tá ok? Ok, professor. Ok, professor. Então, ficou entendido? Alguma dúvida em relação a isso que a gente fez aqui hoje, hein?
Até agora não. Até agora não. Beleza, então. Então, bora falar de um negócio um pouquinho menos difícil que isso. Um pouquinho. Ontem eu queria falar para vocês sobre isso, né? A questão de direção. Acabou que a gente demorou mais tempo do que eu esperava com essa questão dos cálculos da regra de 3, mas foi bom que deu para tirar as dúvidas de vocês e a gente fazer esse exercício. Eu vou voltar aqui para uma tela em branco, na ausência de um quadro para a gente dar aula, a gente vai apresentar aqui da maneira que for melhor. Então, vocês deram uma olhada na apostila que eu botei para vocês lá no Drive, na aula, na sala de aula de vocês? Sim, professor, eu li, só que não deu para ficar, no caso, assim, né? Imprimir, não deu para imprimir. Não, mas não precisa vocês imprimirem. Se vocês puderem só salvar ela no computador, não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum. Tá? É uma apostila de apoio, né? Tem muita coisa que a gente fala, tá lá naquela apostila. Tem alguns exemplos também, a gente vai usar ela mais na frente. Eu só passei para vocês já irem dando uma olhada. Tá? Hoje a gente vai falar de dois assuntos aqui que são bem importantes a gente conhecer na cartografia. Tá? Um deles é o rumo e o outro assunto é o azimuth. Tá? Vocês sabem o que é rumo e azimuth? Não. Se alguém botou não no chat, tá bom. Olha lá. Rumo e azimuth são, para deixar bem simples a explicação, são medidas de referência de direção, tá? Então, assim como eu tenho as coordenadas, que eu vou usar elas como referência em cima de um sistema de coordenadas, o rumo e o azimuth vão me ajudar a medir direções no meu mapa e no campo, tá? Então, a gente vai falar primeiro de um, depois de outro aqui, para vocês entenderem. Vamos começar falando do rumo, tá? O rumo, a gente vai medir ele ou em relação ao norte ou em relação ao sul. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui, bem básico, ver se sai mais ou menos reto aqui. Quase. Saiu, mas não completei. Tá, mais ou menos reto aqui. Então, quais são os pontos cardeais que a gente tem, pessoal? Quem lembra aí? Os 4 principais pontos cardeais. Norte, Norte, sul, sul, leste, oeste? Isso, norte, sul, leste, oeste. Então, norte, sul. Onde é que é o leste, onde é que é o oeste? Vê se vocês estão bem ligados. Leste, direita, oeste, esquerda. Leste, direita, oeste, esquerda. Beleza. Aqui, para efeito de vocês entenderem as terminologias, tá? A gente vai usar as nomenclaturas em inglês, porque é assim que vocês vão encontrar nos mapas. Esse meu N ficou horrível. Né? É assim que vocês vão encontrar nos mapas. Tá? Então, leste, em inglês, se escreve east. Tá? Então, em vez de um L, a gente vai usar um Ezinho aqui. East. Né? E oeste, em inglês, se escreve dessa forma aqui. West. Então, em vez de O, a gente vai usar aqui um W. Tá? W. Então, norte, sul, leste, oeste. Isso aqui é convenção, tá, pessoal? Isso aqui, todos os trabalhos que vocês forem ver de cartografia, as coordenadas são colocadas assim. Por isso que naquele exercício lá de vocês, eu coloquei as coordenadas geográficas lá, a longitude, 49 graus, tantos minutos, tantos segundos, W, oeste. A oeste do meridiano de Greenwich, tá? Lembra que é assim que funciona o sistema de referência de coordenadas geográficas. Tá, então isso aqui são os pontos cardeais, né? A gente está assim que a gente se posiciona em relação ao globo terrestre, a gente leva em consideração o Polo Sul e o Polo Norte, né? Como eixo principal aqui.
né? Então, no caso, geralmente a gente vai levar em consideração o norte porque a gente vai ter ali o norte magnético, né? Que é para onde as bússolas apontam, né? Então, se eu quiser dizer uma direção qualquer, desenhar, por exemplo, tentar fazer um desenho aqui, bem meia boca aqui, eu podia ter pegado uma figura, acho que era mais fácil. Não. Imagine que a gente tem aqui, mais ou menos aqui, o Brasil, tá? Até que não ficou tão feio. Então, a gente tem o Brasil aqui. Então, a gente tem o Brasil, e eu quero saber, eu tenho uma linha que sai aqui desse ponto, aqui na região centro-oeste, e vai para cá. Que direção é essa linha aqui? Que direção é essa? Como é que eu faço para saber em relação ao norte? Como é que vocês acham que eu vou medir essa direção aqui? Eu sei onde é o norte, eu sei onde é o leste, sei onde é o sul e sei onde é o oeste. Qual é a direção dessa linha aqui? Nordeste. Ela está, de maneira geral, apontando para Nordeste, mas o Nordeste é todo esse quadrante aqui. Como é que eu vou dar uma precisão maior para essa medida aqui? Como é que eu mediria essa linha aqui? Hein? Em graus? Professor, Em graus, exatamente. Essa é a resposta que eu queria. Se eu tenho essa linha aqui que está centralizada aqui, no centro do meu ponto cardial, aqui seria o zero, né? Se for falar em plano cartesiano, isso aqui é a minha origem, né? Então, como é que eu vou saber essa direção aqui em relação ao norte? É só eu medir quantos graus eu tenho aqui, né? Aqui vai ter um ângulo θ qualquer, né? Que a gente vai medir. Esse ângulo qualquer em relação ao norte vai ser o meu rumo, tá? Então, o rumo dessa linha vai ser o ângulo dela em relação ao norte. Eu vou explicar vou explicar isso para vocês aqui numericamente falando, tá? Então, quando a gente vai falar isso, vou fazer outro desenho aqui, tá? Então, de novo, sem o Brasil agora, para ficar mais fácil. Então, eu tenho uma linha aqui, digamos que ela está aqui, ó, a 45 graus do norte, tá? Eu quero informar para o meu leitor, que está lendo o meu relatório, ou meu mapa, digamos que isso aqui seja uma grande estrutura mineralizada que eu encontrei no campo. Mapeei e ela tem essa direção aqui. Essa direção vocês vão aprender mais na frente, a gente mede essa direção usando a bússola, tá? Eu espero que assim que a gente puder ter alguma aula, nem que seja semi-presencial, que eu possa dividir a turma daqui a um tempo e levar vocês a fazer uma prática com bússola, vocês vão aprender a fazer isso aqui na prática, tá? Então, eu meço com a bússola, geólogo no campo, eu descobri que eu tenho essa grande estrutura aqui de minério que está a 45 graus em relação ao norte magnético. Aí eu vou escrever no meu relatório lá. A estrutura X, ela está caracterizada no meu mapa lá com o rumo de N45 N45 graus é. Isso que eu escrevi para vocês aqui é a notação científica ou técnica de como se representa isso que eu desenhei aqui num texto. Então, se eu fosse escrever no texto, é assim que eu escreveria. Deu para entender? Sim. Sim, professor. Tá. Da mesma forma, eu posso ter uma linha que vai para outra direção, para cá, para o quadrante sudeste, por exemplo. Então, eu tenho uma linha que vem para cá. Aqui, como eu falei para vocês, o rumo a gente sempre vai medir em relação aos polos, polo norte e polo sul. Então, a gente vai contar do polo onde essa linha estiver mais próxima. Então, essa linha aqui, que eu vou chamar aqui de linha Y, tá? Eu não vou medir ela, eu não vou medir esse ângulo dela todinho aqui, do norte até aqui. Eu vou medir do sul, deixa eu botar o nome, linha Y, do sul até o Y, eu vou medir esse ângulo aqui. Aí, digamos que aqui deu 60 graus. Tá? Como vai ficar o rumo da linha Y? Esse aqui é o rumo de X, tá? O rumo de X é esse aqui. Como vai ficar o rumo de Y?
olhando para essa notação aqui, como é que vocês acham que eu ia escrever o rumo da linha Y aqui? S60E. S60E, exatamente. S60E. Então, aqui eu tenho o rumo da minha linha Y. Deu para compreender, pessoal? Sim. Oi? Peraí que eu escutei um E aqui de quem falou. Deu para entender, sim, professor. Deu? Tá? Então, exemplo para vocês aqui. Se eu tenho uma linha para cá, a linha Z. Eita, porra, tudo errado aqui. Eu tenho aqui a linha Z. E ela está aqui num ângulo de 79 graus. Qual vai ser o rumo de Z? Hein? Para vocês essa daí. N79. N 79 graus. O. O não, W. Ah, é W. É. N79W. Tá? Então, deu para compreender, né? Bem simplesinho. Isso aqui a gente vai fazendo sempre com essas relações aqui. A gente verifica qual é o ângulo, tá? E escreve da maneira correta. Tá beleza? Eu vou ensinar para vocês agora o azimuth, tá? Vamos descer aqui a página. O azimuth é basicamente a mesma coisa. Então, vamos lá de novo. Norte, sul, leste, oeste. A diferença do azimuth é que ele só vai... Deixa eu colocar aqui para vocês não... Só para a gente dividir aqui. Para não misturar. Aqui a gente está falando de azimuth. Azimuth. Tá. Então, o azimuth, ele não vai levar em consideração os dois polos, tá? O azimuth, ele é sempre em relação ao norte magnético, sempre, tá? Então, não importa para onde esteja a linha, o meu azimuth sempre vai ser contado a partir do norte magnético. O norte é o meu ponto inicial, é o meu zero, tá? Da mesma forma que o rumo, o azimuth também vai ser contado em graus, um ângulo θ qualquer que vai dizer a minha notação para eu poder definir. Exemplos. Vou desenhar aqui maior aqui, fica mais fácil para a gente ver. Norte. Eu nem preciso colocar para azimuth os outros pontos cardeais, mas eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil a visualização. Né? Como é sempre em relação ao norte, eu nem preciso me preocupar com isso aqui. Tá? Então, se eu tenho aqui uma linha, que eu tenho aqui um ângulo de 70 graus, a linha A. Então, o azimuth, vocês vão ver, azimuth a gente abrevia para AZ, tá, pessoal? Vocês sempre vão ver isso aqui. AZ é a medida de azimuth, tá? Então, quando vocês verem essa terminação assim, escrito AZ, é azimuth. Então, o azimuth de A vai ser igual a... Como é que vocês acham que escreve isso aqui? Hein? Alguém tem um chute aí? Não, era brincadeira. Essa aqui não tem. É sempre, como é sempre em relação ao norte, eu não preciso dizer se é N70 ou S70. O azimuth é mais fácil. O azimuth de A é 70 AZ. 70 graus AZ. É assim que a gente faz a notação de azimuth. É bem simples. Tá? Eu, inclusive, acho muito mais simples do que a notação de rumo. Né? Se eu tiver uma linha aqui, uma linha B, eu vou medir aqui o ângulo dela, ela está aqui, ela deu, sei lá, 110 graus. Deixa eu escrever. Perdi o espaço para escrever aqui. Então, ela tem 110 graus. 110 graus.
em relação ao norte. Então, o azimuth de B vai ser igual a 110 AZ. Tá? Vocês podem encontrar escrito assim, com o símbolo de grau, 70 graus azimuth, ou direto sem o símbolozinho de grau. Não quer dizer que esteja errado, tá? Vocês vão ver isso aqui, depende muito de quem escreveu. Não tem problema, até porque quando a gente usa essa medida aqui dentro de um programa para fazer um mapa, por exemplo, a gente não coloca valor de grau, já fica subentendido que é grau. Se eu estou falando de azimuth, são 110 graus AZ, tá? Da mesma forma, se eu tiver aqui uma linha C, bem aqui, linha C, que ela vai estar aqui em relação ao norte, 235 graus em relação ao norte. Então, o azimuth de C vai ser igual a 235 AZ. E por fim, se eu tiver uma linha aqui, essa ficou horrível. Se eu tiver uma linha aqui no quarto quadrante, uma linha D, que ela esteja a 320 graus que ela esteja aqui a 320 graus em relação ao norte, né? Quase uma volta completa, né? Se o norte é 0, se eu completar a volta vai dar quantos graus? Vocês lembram disso? Matemática, quantos graus tem uma volta completa? 360. 360, exatamente. Então, 320 graus estaria aqui nesse quadrante. Então, o azimuth de D, deixa eu botar mais aqui embaixo, que eu já estou poluindo muito esse desenho. Então, o azimuth de D seria 320 AZ. Tá? Beleza? Compreenderam? Sim, Professor? professor. Oi. Quem perguntou aí? Voltando a esse primeiro exemplo, no caso, por que pode ser feita a leitura, no caso, como o ângulo está partindo do norte, por que não seria, no caso, a N? Se esse ângulo de 70 graus aí está saindo do norte. Porque todo azimuth é sempre do norte, entendeu? Então eu não preciso dizer que está em relação ao norte, já está subentendido quando eu faço essa anotação aqui. Se eu digo que uma direção é 70 graus AZ, ou seja, 70 graus de azimuth, quem está lendo já tem que entender que é em relação ao norte. Eu não preciso dizer outra coisa, entendeu? Azimuth é sempre em relação ao norte. Quando vocês pegarem os textos técnicos e acadêmicos de geologia mais na frente, nas próximas disciplinas, vocês vão ver isso aqui, tá? Com calma. Então, Entendi aí. Entendeu? Entendi. Bora abrir mais uma página aqui. Cara, eu gostei desse negócio de desenhar, porque as minhas aulas de cartografia sempre dou aula desenhando, então eu estava sentindo falta disso aqui. Olha lá. Bora fazer um pequeno teste aqui com vocês, um exercíciozinho rapidola. Então, como é que pode cair isso numa prova, por exemplo, para vocês treinarem, né? Eu tenho aqui a minha... Óbvio, tá, galera? Na prova, eu vou fazer... Bora fazer mais bonitinho, tem um tempinho aqui, ainda não vou perder tanto tempo se eu fizer isso aqui, né? Também eu já tô... É muita preguiça da minha parte, né? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, né? Espessura. Oh, caramba. Espessura 1. Tá. Fazer outra forma aqui. Esqueci de mudar a cor dela. Formato. Tá. Então, pronto. Nós temos aqui
nosso plano de referência aqui. Como é que isso pode cair na prova para vocês? A gente vai dar, vou dar lá na prova para vocês aqui, norte. Deixa eu tirar um pouquinho isso, não, se eu baixar um pouquinho aqui já facilita. Norte, sul, leste e oeste, tá? Aí na prova de vocês, eu posso fazer isso bem aqui, ó. Em vez de eu colocar todos os valores, eu vou dizer aqui que essa linha vermelha aqui, deixa eu fazer mais alguma outra. Oh, caramba. Professor, só para Ué, tirar uma dúvida, tipo, sendo 0 graus norte, sendo 0 grau norte, então 360 também é norte, então a gente nunca usa 360, né? Só o não, 359. é. Tu pode usar 360, que é a mesma coisa que usar zero. Mas aí o zero é mais simples, né? Se tu falar, olha, eu tenho uma direção 0 azimuth, e falar, eu tenho uma direção 360 azimuth, é a mesma coisa, só que a de zero tu tá escrevendo menos letras, né? Menos caracteres. Então, tanto faz. Mas não se usa normalmente, tá? Então, isso aqui é o que vocês podem esperar encontrar, por exemplo, numa prova, tá? Um exercício. Então, aqui eu tenho 4 linhas, tá? 4 linhas diferentes. Aí eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, é um exemplo de prova aqui bem bacana. São 4 linhas, vou precisar de 3 colunas. Então, eu tenho uma tabelinha aqui. Na verdade, eu vou precisar de mais uma linha. Vacilo meu. Inserir. Linha, tá. Então, o que eu vou precisar aqui? Linha, só para vocês entenderem. Rumo. Azimuth. Laranja. Azul. Amarela. E verde. Tá? Só dei por cores aqui, que é mais fácil do que eu ficar escrevendo as letras aqui. Tá? Então, deixa eu botar uma cor aqui só para diferenciar a tabela. Tá? Então, tá aqui. Se fosse uma prova, tá? Eu daria para vocês essa tabela em branco na questão, as 4 linhas e daria algumas informações para vocês. Por exemplo, eu poderia dizer simplesmente, deixa eu ampliar de novo aqui só para a gente poder desenhar com mais calma. Olha, daqui do norte para cá eu tenho 42 graus. Tá? Dessa laranja para essa azul, eu tenho 95 graus. 95 graus. Da azul para amarela, eu vou ter 90 graus. 90 graus. E da amarela para verde, eu vou ter aqui 60 graus. Tá? Então, se fosse numa prova,
eu faria isso aqui com vocês para ver se vocês estão sacando bem, tanto de entender como é que funcionam os ângulos, tá? Quanto de escrever aqui como eu devo representar. Então, como a gente tem aí 15 minutinhos para a gente terminar, bora tentar fazer junto aqui esse exercício. Eu vou ajudar vocês aqui, tirando as dúvidas. Como é que eu preencho essa tabela aqui, hein, pessoal? Vou até ajudar aqui vocês por cores. Esse aqui é o laranja. Hein, pessoal? Bora? Vocês estão dormindo aí? Azimuth de laranja é 42. O azimuth do laranja. Isso, é 42. Isso. Isso já acertou. O Então, azimuth aqui é a resposta aqui é 42 a Z. do azul 42. é 137. O azul é 137? Isso. 137? É a Tem soma dos certeza? dois ângulos, né? Exatamente. Eu acredito. 137 a Z. Tá, agora outra pessoa para responder alguma coisa aí. O rumo do laranja vai ser N, vai ser o N, né? 42 graus. É, N 42 graus é. Beleza. Mais alguém aí para responder uma? Bora, pessoal. Valendo uma coxinha quando voltarem as aulas. O azimuth do amarelo é 90. 90Z. O azimuth do amarelo é 90 a Z? Uhum. Não. Não é. Ah, tá, verdade. É 200 e alguma coisa, então. É 95 mais 90 mais 42, né? Isso. 227. Então, 227. 227 a Z. Beleza. O azimuth vocês já sacaram que é fácil, né? Qual é o azimuth do verde lá? Alguém responde aí. O azimuth do verde aqui. Já chegaram no azimuth do amarelo. Para chegar no do verde, falta quanto? 287. 287. Só somar 60. A Z. Beleza. Isso aí. Então, ó, eu tenho aqui, só para confirmar, o laranja, azimuth 42, tá aqui, Nordeste, tá ok. O azul, azimuth 137, tá aqui, Sudeste, tá ok. O amarelo, azimuth 227, tá para cá, Sudoeste, tá ok. E o verde, azimuth 287, Noroeste, também tá ok. Tá? E os rumos? A o colega de pessoal tá vocês ali foi esperta, ela chutou o primeiro rumo ali, que tava dado já, né? Isso aqui tá dado, esse primeiro rumo. Como é que eu vou fazer o rumo do azul? Hein, pessoal? Alguém tem uma ideia aí? Tá Para dar 100 uma luz graus, pra assim, gente? do sul pro E, ele tá 100 graus, como é que faz? Tá 100 graus, mas tem como a gente... Olha só, essa é a dicasinha aqui, ó. 137 menos 90 graus. Não, não é menos 90, a gente já vai chegar lá. Olha lá. Se o norte é 0 graus, né? A gente falou isso da agora. O leste, quantos graus é? 90. 90, exatamente. 90 graus. O sul é 180 e o oeste 80 graus. E aqui é 270 70. graus. Por que eu estou colocando esses valores aqui? Para ajudar vocês a entenderem. Tá? A colega de vocês deu ali o primeiro rumo porque eu já deixei de propósito. Isso aqui está dado. N42 é. Está dado aqui o nosso rumo. Tá? Como é que eu vou calcular o rumo do azul?
tá? Lembrem, o rumo do azul, como ele está mais próximo do sul do que do norte, então eu tenho que calcular esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui que eu não sei qual é. Mas o que que eu sei? Eu sei esse ângulo total aqui, ó. Que é o azimuth dele, que é 137. Correto? Se o sul está no 180 e aqui é 137, para eu achar esse ângulo que falta aqui, né, é só eu fazer essa conta aqui, ó, 180 menos 137. Isso aí vai dar quanto? 43 graus. 43 graus. 43 graus. Então, o alfa é igual a 43 graus, é igual a alfa. Então, o rumo aqui do nosso traço azul, ele vai ser qual? Já tem o valor, como é que eu escrevo agora? S43 é. 43 é. Pronto. Beleza? Então, fiz o primeiro, né? Como é que eu vou fazer agora esse aqui? O amarelo. Hein, pessoal? Seria S90W. Não. Não. Ó, Ele vem do norte, então? esse 90 é do azul para cá. Então, ó, de novo, como você já É tem verdade, todos é os como você já tem todos os azimuths, bora partir, só um minutinho. Como você já tem todos os azimuths, bora partir do valor do azimuth, tá? Nesse Quem caso perguntou? aí seria o... Não, é porque esse negócio de azimuth de rumo eu não me lembro tanto. Nesse caso seria a somatória dos 227 para descobrir esse ângulo aqui depois do 90. Isso. Eu preciso descobrir esse ângulo aqui, ó. O azimuth é em relação ao norte ou ao sul. É esse ângulo beta aqui, ó. Então, Esse ângulo beta é 227, tá? Que é o total, menos 180. Pois era isso que eu queria saber. Então, Eu não me lembrava mais, por isso que eu não falei. Então, seria 207 menos 180, que eu descobri o rumo do amarelo, né? Isso. Beta vai ser igual a 227 menos 180. E vai dar 47. Então, beta é igual a 47 graus. Então, qual ficaria o rumo do amarelo? S. Não, S. Sim. 47W. 47 graus. 47W. Isso. Sim. S47W. Beleza, é exatamente isso. De novo, agora a gente está aqui, ó. Nesse aqui. Aí, nesse aí. Como é que eu faço esse aqui? Esse aí já seria o 287 menos 180. Não. Nesse caso aqui, ó, lembrem, o rumo e o azimuth é sempre em relação ao polo mais próximo, tá? Aqui eu tenho 42 em relação ao norte. Aqui eu tenho o alfa em relação ao sul e o beta em relação ao sul. Aí, no caso, seria... Então, nesse aqui, eu preciso desse ângulo aqui, ó. Entendi. Que eu não tenho. Eu vou chamar aqui de ângulo gama, tá? 180 Então, menos 60? Não, olha lá. Eu tenho 287. Deixa eu fazer uma linha aqui verde aqui só para entender, tá? Ó, 287 é o que corresponde a tudo isso aqui, ó. Essa volta daqui até aqui, tá? Então, lembra que eu falei ainda agora para vocês? Uma volta completa dá 360. Sim. Né? Eu não dei a volta completa, eu dei a volta até aqui só, que é 287. Quanto falta para 360? É só o gama. 280 menos 360. Então, o nosso ângulo gama, ele vai ser igual a 360 menos 287. É 73. Quanto?
73 graus, 73. 73 graus. Tá? Então, já tem o valor do gama, 73 graus. Como fica esse rumo aqui? Aí vai ficar... Vai ficar... Não vai... Não. É 73, né? 73. Não, o valor é 73, mas como é que eu escrevo aqui a notação do rumo? É... N, 73. N, 73, W. W, exatamente. Beleza? Deu para compreender isso aqui? Sim, professor. Tá? Então, isso aqui também eu vou colocar lá na sala de aula de vocês também, só para a gente estar guardando essas informações. Oi? O azimuth que eu não entendi um pouquinho na questão, entendeu? De somar do azimuth para poder achar. Porque olha só, o azimuth ele é sempre em relação ao norte, né? Deixa eu dar uma limpada nesse desenho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou limpar isso aqui. Tá, melhorou um pouquinho. Então, olha só. O que eu dei para vocês? Eu dei esse valor aqui entre o norte e o laranja, tá? Do azul, eu não dei o valor dele em relação ao norte. Eu só disse que ele estava 95 graus depois do laranja. A mesma coisa eu fiz com o amarelo. Eu não dei a relação do amarelo em relação ao norte ou em relação ao sul. Eu dei a relação dele em direção. Eu dei o ângulo dele em relação ao azul. Eu disse que do azul para o amarelo eu tenho 90 graus. A mesma coisa eu fiz entre o amarelo e o verde. Eu não dei qual é o valor da direção do verde em relação ao norte, ou ao sul, ou a qualquer outro lugar. Eu dei ele em relação ao amarelo. Tá? Em relação ao amarelo. Então, que o verde ele estava a 60 graus depois do amarelo. Então, se eu tenho o primeiro, que é o laranja, né, que foi o primeiro que a colega de vocês respondeu lá, deu logo o rumo e o azimuth. Então, o azimuth do laranja é 42 graus a Z. Qual vai ser o azimuth do azul? Se o azul já está no 42, ou desculpa, se o laranja está no 42 e o azul está 95 a mais que ele, basta eu somar 95 com 42. A gente chegou aqui no 137. Ele caiu para cá. Tá? A mesma lógica a gente aplicou para o amarelo. Né? Se a gente já sabe que o azul está em 137 e que o amarelo está numa direção 90 graus além dele, né, a mais do que ele, é só eu somar esses 90 graus aqui que está entre o amarelo e o azul com o 137. Aí eu chego na direção 227. E o mesmo raciocínio eu vou aplicar para o verde. Né? Se eu já sei agora a direção do amarelo, já calculei ela, eu sei que ela está em 227 a Z, para eu sair daqui, para achar a direção do verde, eu preciso só somar esses 60 graus aqui. Então, 227 mais 60, 287. Ele cai para ali. Deu para compreender? Agora deu, entendi. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um negócio aqui para vocês. Consigo selecionar a minha... Eu não consigo selecionar a minha... Opa, caramba, que besteira. Vou ativar isso aqui. Mouse. Ah, tá aqui. Vou copiar todos esses desenhos aqui, vou só mostrar aqui mais uma coisinha para a gente terminar. Que coisa. Passa para depois. A gente vai deixar eu colar aqui o desenho. Vou fazer rapidinho aqui embaixo, só na mão mesmo, que fica mais fácil. Só para vocês entenderem. Eu poderia ter feito isso aqui também, ó. Em vez de eu dar todas as direções em relação umas às outras, eu poderia ter feito pior com vocês para dificultar o trabalho. Né? Por exemplo, vou dar exemplo com essas duas aqui. Então, aqui eu tenho 30, por exemplo, 30 graus. E aqui, nessa segunda linha aqui, eu não vou dizer para vocês quanto é esse valor todo.
eu vou dizer só uma parte dele. Eu posso dizer que, por exemplo, que daqui para cá eu tenho 28 graus. E também dá para calcular isso aqui. Tá? Como é que eu calcularia isso aqui? Só para vocês entenderem. Vou botar o norte aqui. Então, eu sei que aqui ó, o x e o y, aqui, os dois traços. Então, o rumo de x, eu já sei que ele é N30E. Né? Eu já tenho ali. O azimuth de x vai ser a mesma coisa. Então, o azimuth dele vai ser 30AZ. Tá? Como é que eu vou descobrir o rumo e o azimuth de y? É fácil também. Eu tenho aqui o leste. Eu disse que o y ele está a 28 graus depois do leste. O leste a gente já conversou ali ainda agora. O colega já falou. Do norte para o leste eu tenho aqui um ângulo reto. O ângulo reto corresponde a 90 graus. Então, o azimuth do y, né, o AZ de y, ele vai ser 90, que é esses 90 graus aqui, do primeiro quadrante, mais 28, que vai me dar 118 AZ. Ah, e como é que eu vou descobrir o rumo de y, se eu não tenho essa informação? Mas eu tenho o azimuth, né, dele já. Então eu preciso saber esse ângulo aqui. Se o sul está no 180, o rumo de y vai ser igual a 180 menos 118. Que isso aqui vai me dar 62 graus. 62 graus. Então, o rumo de y vai ser S 62. Professor? É. Não seria mais fácil pegar esse ângulo reto do sul pro leste, né? E que seria 90 menos 28, não dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa. Dá 62. Tanto faz. Duas formas de fazer a mesma coisa. O colega de vocês sugeriu, né? Se eu já tenho 28 desse lado aqui, se tem 90 daqui para cá, também tem 90 daqui para cá. É tudo ângulo reto. Tá? Eu sei que o total é 90. E eu tenho já 28 de um lado. Aquele o outro rumo... lado é 90 menos 28, que também vai ser igual a 62. Pois é, eu achei que isso não seria possível, porque aconteceu uma coisa estranha, que eu até agora meio... Assim, lá no rumo verde, eu acho, entre o norte e o leste... Não, o norte e o oeste, ele deu 73, mas se o ângulo reto é no máximo 90, como é que ele dá 73? Não tem problema. Aqui, ó, eu tenho 90 aqui, ó. 90 no total. Mas daqui para cá tem 73. Para chegar em 90, ainda faltam 17 graus. Aqui. Ah, é porque esses 60 graus aí, esse monte de linha aí confunde a gente, é verdade. O 60... Uhum. Isso, o 60 é em relação ao amarelo, não tem nada a ver. O verde e o amarelo, no caso, né? Isso. Ah, tá. É 60 então. Em relação a isso. Tá. Entendi, Na prova, acontece muito dos alunos acabarem se confundindo às vezes por causa dessas coisas também, mas não se preocupem não que vocês vão tirar de letra isso mais na frente. Tá? Deu para compreender, pessoal? Deu, professor. Deu mesmo? Então, deixa eu salvar esse arquivo aqui também. Salvar. Opa, fiz besteira. Era para salvar como PDF. Mas deixa eu salvo como texto também, não tem problema. PDF. Salvar. Vamos lá. Vou jogar esse arquivo aqui também para vocês. Nome azimuth. Sala de aula. Adicionar. Home azimuth. Tá? Então tá postado lá na sala de aula de vocês. Tá? Só vou pedir para vocês
assinarem aqui a frequência do chat, por favor, vocês que estão presentes, tá? Escrevam aí o nome de vocês no chat para a gente poder encerrar aqui por hoje. Professor, ontem não teve isso, não foi? Não teve frequência, não foi? Eu esqueci, mas tá na gravação, eu vejo quem estava presente lá. A verdade é que ontem eu estava me sentindo meio mal, não sei se vocês repararam. Aí eu não estava muito bem, não estava nem pensando, eu acabei esquecendo de pedir para vocês escreverem. Tá? Mas não se preocupem que, como eu falei com um dos colegas de vocês que entrou em contato comigo por telefone esses dias, ele está com problemas por causa do trabalho, ele não consegue acessar a aula na hora, mas ele está acessando depois, ele está acompanhando as aulas pelo YouTube e tal. E teve uma colega de vocês que logo no começo também falou, o dela também a situação é parecida, né? Até a questão do trabalho dela, que não dá para ela acompanhar as aulas aqui ao vivo com a gente na hora que a gente está dando a aula. Então, como eu falei, né, eu não vou reprovar ninguém por falta. É óbvio que eu espero que vocês todos participem o máximo que puder, porque vocês viram que eu fico perguntando, eu tento forçar vocês a interagirem, que é justamente para a gente poder sanar nossas dúvidas, né? Então, quando vocês conversam e falam e perguntam, né, então vocês vão interagindo e vão tirando as dúvidas de vocês, é mais proveitoso para vocês. Mas, como eu já disse, a gente não vai não vai reprovar ninguém por falta, mas vocês vão ter que fazer as atividades, então eu devo preparar, nessa semana não, porque sexta-feira é feriado, eu não vou mexer com isso, mas eu vou preparar para a próxima semana, eu vou deixar uma atividade para vocês, né? A gente tem aula segunda e terça, então eu vou deixar uma atividade, provavelmente mais tardar na quarta-feira da semana que vem para vocês, né? Vai ser através de um formulário desses do Google, né? Eu vou jogar lá na sala de aula, vou criar um formulário e vou deixar um prazo até o final de semana. Vocês vão ter de quarta até domingo para responder lá o formulário, tá? Aí vai ser uma primeira atividade que vocês vão ter que entregar. Então, aí eu vou deixar todos esses dias para vocês entregarem. Então, quem não estiver assistindo a aula, mas fazendo a atividade, acompanhando as aulas gravadas e respondendo, aí não vai ter problema nenhum, entendeu? Agora, quem não não assiste a aula, quem não está nem assistindo as aulas gravadas, quem não está nem no grupo lá do WhatsApp, ou quem não acessou ainda aqui o nosso grupo da sala de aula, aí também fica complicado, né? A gente não tem como fazer milagre nessas horas. Beleza? Beleza, professor.